Queridos irmãos, que o Senhor, o Espírito de nosso Deus, esteja sobre todos nós nesse momento em que nós queremos refletir na sua santa palavra. Ali nesse hino nós tem uma frase que também permeia a nossa mensagem de hoje e que nos faz viajar um pouquinho. Nós somos o seu presépio. O que isso significa? O que isso de fato faz a diferença nos dias de hoje para nós? Desde a criação, Deus sempre quis o melhor para o ser humano. Ele não somente quis, como Ele deu o melhor para o ser humano. Porém veio a queda, e com a queda veio toda a desgraça que poderia acontecer para o ser humano. Ele sai debaixo do amor, da benevolência de Deus, no sentido de ter tudo de bom, e ele experimenta a ira de Deus. Ele se coloca debaixo da ira de Deus. Mas Deus não esquece o ser humano. Desde Gênesis 3,15, ele nos faz aquela bonita promessa, a qual já foi cumprida, que diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. No entanto, Adão e Eva e os seres humanos que ouviram essa promessa, eles não sabiam quando isso iria se cumprir. E Deus então vai utilizando o tempo, a cultura, pessoas que vão dando sinais e vão formando aquela noite maravilhosa naquele presépio. Deus usa pessoas e sempre usou e sempre vai continuar usando para fazer o que lhe agrada. A promessa seria de que o Salvador viria da descendência de Abraão, e essa promessa ele cumpre. E aí eu digo para vocês, assim como ele usou personagens para formar aquele presépio naquela noite, eu quero convidá-los também para que a gente viaje um pouquinho sobre esses personagens. Eu quero que vocês, quem aqui presente tiver vontade, na hora de usar a roupa do personagem, pode se levantar e vir aqui à frente e usar a roupa do personagem que eu estarei falando brevemente. E o primeiro personagem da nossa noite é o autor do salmo que nós lemos. O rei Davi. E como é que podemos dizer que Davi faz parte do presépio? É interessante, Davi, o segundo rei de Israel, o filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá. Ele era bisneto de Rute e Boaz e foi criado como pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas, tocador de harpas, escritor que deixou para nós belos salmos que nós mencionamos, lemos, decoramos e usamos em muitos momentos da nossa vida. Esse rapaz é enviado ao rei Saul quando o espírito maligno o incomodava, e Davi então tocava a sua harpa e o espírito lhe deixava em paz. Davi, um moço mais cheio do Espírito de Deus, se dispôs a enfrentar o gigante Golias. Tão pequeno, ao mesmo tempo, sem força nenhuma para carregar a armadura de um soldado. Tanto é que ele não conseguia suportar o peso da armadura e por isso ele não usa a armadura para enfrentar Golias. Mas ele enfrentou o Golias com apenas sua funda, 5 pedras,
mas ele tinha a armadura de Deus. Ele tinha o Todo-Poderoso do seu lado, e com o poder desse Deus, ele vence Golias. Invejado pelo rei Saul, Davi então precisa fugir. Precisou fugir, por vezes tem a vida de Saul em suas mãos, mas ele resolve poupar a vida do seu rei. Não tira a vida, mas preserva a vida do rei. Depois o rei Saul decide então tirar a própria vida, se jogando sobre a sua espada, depois de perder uma grande batalha. E vendo que seria morto pelos inimigos, ele resolve tirar a própria vida. O reinado de Davi unificou as tribos de Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital do seu reino. Seu reinado é frequentemente visto como um período de grande prosperidade e expansão do território. É considerado um homem segundo o coração de Deus. Escreveu o salmo deste final de semana e muitos outros que vocês conhecem de cor e usam. Foi um homem de Deus, corajoso, forte, guerreiro, enfrentou muitas batalhas com muitas vitórias e derrotas. Davi, um homem com defeitos e fraquezas, e os defeitos deles e as fraquezas vocês lembram quais são. Um rei que por diversas vezes se desviou do caminho de Deus, mas que teve a humildade de retornar, de buscar a presença de Deus e de ser de fato um homem do Senhor. Um homem que se arrependeu e voltou para o Senhor. Talvez você lembre de Davi como um péssimo exemplo, mas na verdade Davi foi um grande homem que trabalhou, lutou com seus pecados, suas fraquezas, suas vitórias, suas derrotas, formou e era da descendência da qual Deus enviaria o Messias. E aí eu pergunto, você seria capaz de vestir a roupa deste rei? Assumir todas as suas responsabilidades? Assumir todas as suas fraquezas? Todas as suas lutas? Você teria coragem de fazer isso? De vestir esta roupa? De abrir mão da sua própria vida para vesti-la? Não? Devolvemos? Temos um outro personagem num texto que foi lido nesta noite, por isso fiz questão de ler todos os textos e os personagens envolvidos nesse texto. Eu quero pensar agora no profeta Isaías. Isaías, filho de Amós, é um dos profetas do Antigo Testamento. É conhecido por suas profecias sobre a vinda do Messias. Suas mensagens abordaram tanto a situação política e social do seu tempo, quanto promessas de esperança e redenção para o povo de Israel. No Antigo Testamento, Isaías é um dos profetas maiores e é conhecido por seu livro, o livro de Isaías. Ele viveu e profetizou durante os séculos 8 e 7 antes de Cristo. Então pensem, em torno de 800, 700 anos antes de Cristo vir, e ele então já faz algumas promessas de como seria a vinda do Salvador. Ele enfrentou um reino de Judá, e naquele tempo, esse reino de Judá, ele enfrentou grandes desafios.
incluindo ameaças de potências estrangeiras e a decadência moral e espiritual do povo. Parece exatamente o que estamos vivendo hoje em nosso país e no mundo. Querem entregar nosso país a uma nação estrangeira que escraviza, persegue, mata. Está sendo entregue de mãos beijadas. Diz que se vende, mas onde está o dinheiro? Onde está o lucro? Nosso país e sua riqueza, em vez de ser explorado pelo próprio povo, está sendo entregue simplesmente a outras nações, como se não pertencêssemos a ela. Vemos uma decadência moral do nosso povo. O que sempre foi errado agora passa a ser o certo. Até entre os cristãos dentro da igreja, o que antes era pecado se tolera com tanta facilidade, como se nada fosse mais contra Deus. Uma justiça que podemos chamar de injustiça. Um povo que está cada vez mais longe de Deus e defende os seus pecados, dizendo: Deus é amor. Ou talvez, o que importa, tudo por amor. Parece que estamos vivendo o tempo do profeta Isaías. O inferno é logo ali. A importância de Isaías para o nascimento de Jesus se dá principalmente através de suas profecias messiânicas. E ele é um dos versículos que foi lido pelo Charles hoje à noite. Pela Ivanilda. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Deus diz: pede um sinal, e ele diz: eu não vou pedir. Ele diz: mas eu vou dar. Eis que a virgem conceberá. O Messias vai nascer de uma virgem. Então pensemos um pouquinho nesse profeta. Ele profetizou sobre o julgamento de Judá e de outras por causa de sua desobediência e idolatria. Penso que é exatamente o que está acontecendo hoje. Idolatria ao Estado, onde o governo quer ser adorado, onde as pessoas precisam se curvar diante do seu governante. Ele é conhecido por suas profecias, e especialmente sobre o Salvador. Diz a tradição que no final de sua vida, ele teve uma morte terrível. Foi cortado ao meio com um serrote. Então eu te pergunto, você teria coragem de vestir essa roupa? Você teria coragem de largar a sua vida, o seu conforto, para ser cortado ao meio, a serviço do Senhor? Você faria isso? Alguém gostaria de usar esta roupa? Vou pedir para a Leda, então, entra aqui. Vou pedir para a Leda, então, te ajudar. Entra ali e pode vestir. Depois de Isaías, vamos falar do primeiro personagem citado pelo Evangelho, Maria. A jovem Maria é geralmente considerada como descendente da tribo de Judá, de acordo com a tradição cristã. Os evangelhos de Mateus e Lucas apresentam genealogias de Jesus
que traçam as suas origens. Mostram que Jesus é da linhagem de Davi, ele procede de Davi como Deus havia prometido. Portanto, Maria, como mãe de Jesus, também precisava pertencer a essa tribo. Nos tempos de Jesus, a sociedade judaica tinha normas e leis muito rígidas em relação à moralidade sexual. E a gravidez fora do casamento era considerada uma ofensa grave. De acordo com a lei mosaica, a punição para adultério, que incluía a gravidez fora do casamento, poderia ser a lapidação, quer dizer, morria apedrejado. Uma mulher que engravidasse antes de se casar era apedrejada de acordo com a lei. No entanto, a aplicação dessa pena sempre variava, de acordo com a interpretação dos seus juízes. Mas vamos pensar em Maria, uma jovem, uma adolescente. Não sabemos sua idade real quando se dispôs e aceitou o desafio de ser a mãe de Jesus, mas ela era muito nova, porque naquele tempo, quando a moça tinha sua primeira menstruação, ela já era dada em casamento, já se assumia um compromisso de casamento. Então ela deveria ser muito jovem, mas ela aceitou o desafio. E aí eu pergunto, o que será que passou na cabeça daquela jovem, quando o anjo aparece a ela? Será que ela pensou, vou ser apedrejada? Será que ela pensou nas consequências que isso tudo acarretaria? As dificuldades da vida de ver o seu filho, o Filho de Deus que ela tinha certeza que era, sendo pregado lá naquela cruz, acompanhou o sofrimento, mas ela tinha certeza de uma coisa: Deus jamais a abandonaria. Deus seria fiel a ela e ampará-la em todos os momentos. Vamos pensar nela. Como contar para o seu noivo José? Como dizer que está grávida, mas que não é de nenhum homem, é do Espírito Santo? Como acreditar nisso? Mas ela simplesmente encarou a missão, não pensou nas consequências, na sua luta, mas teve coragem e encarou a missão. Então eu pergunto a você, mulher, que aqui está, você também diria para Deus: eis aqui a tua serva? Vestiria a roupa e assumiria o lugar de Maria, correndo todos os riscos possíveis? Não, mas pode ajudar ela lá, pode ajudar. Assumir o lugar no presépio. Nós somos o seu presépio, nós acabamos de cantar. Outro personagem não poderia ficar de fora: José. E aí a pergunta para você, homem: você assumiria uma mulher grávida, sem ser o seu filho, e ela dizendo ser filho do Espírito Santo, filho de Deus? José, descendente da tribo de Efraim, que é uma das tribos de Israel, foi o pai adotivo de Jesus. José era um carpinteiro de Nazaré e foi escolhido por Deus para ser o esposo de Maria. A história de José é marcada por sua obediência e fidelidade. Temos que valorizar a decisão de José. E quando nós lemos no Evangelho que ele ficou em dúvida, eu pergunto:
para os homens que aqui estão, quem não ficaria? Quem não ficaria em dúvida sobre o que a história de Maria, sua esposa? Ele hesitou, mas depois da conversa com o anjo em sonho, ele aceitou a missão. Assim como o anjo fala com Maria e ela aceita, depois o anjo fala com José e ele aceita a missão, ele aceita o desafio. Um homem um pouco mais maduro, a Bíblia não relata, mas vamos imaginar ele como uma pessoa, será que teve medo? Será que José teve medo de encarar o desafio? Dúvidas, sabemos que ele teve, pois em sonho o anjo falou com ele. Será que José, um homem simples, pecador como eu e vocês, foi escolhido para criar o Salvador do mundo? Vejamos a importância de sua missão. Como será que estava o coração dele? Aceitar uma moça já grávida, sem ao menos ser tocada, ter sido tocada por ele? Se tivesse dito não, o que teria acontecido? Agora eu pergunto a vocês, quem aqui dentro teria coragem de assumir esse desafio? E por aceitar esse desafio teve que se esconder, fugir, teve que proteger Maria e Jesus. Então ele tinha também seus adversários e seus inimigos. Quem aqui teria coragem de assumir o lugar de José? Muito bom. Acompanhe ela aí. Próximo personagem que fala o Evangelho, um anjo. Talvez pensemos que esse é o papel mais fácil. Afinal, aparece, desaparece, fala, as pessoas se convencem e vai embora e está tudo certo. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o anjo. Criaturas de Deus. Criaturas de Deus. Alguns anjos bons, outros maus. Os maus também foram criados por Deus, mas queriam assumir o lugar de Deus. E por Deus não permitir, então se rebelaram, e foi uma multidão de anjos que se rebelaram. Mas muitos anjos bons permaneceram. Deve ser um exército incontável de anjos que estão lá trabalhando, anjos que estão o tempo todo à disposição de Deus, que ouvem as ordens de Deus e as cumprem com toda a fidelidade, com todo o coração. Então eu digo assim, você estaria disposto a assumir um papel, abandonar a sua vida hoje, para ser um anjo do Senhor? Não, vai lá. Nós olhamos para personagens do Antigo Testamento que viveram muito antes de Jesus chegar. Personagens envolvidos propriamente no presépio de Jesus naquele dia. Mas como lemos também a epístola de hoje, o texto de Romanos, queremos falar de um personagem muito especial também, que não fez parte ali naquela noite do presépio de Jesus,
mas que tem uma parte fundamental na vida da igreja aqui neste mundo. Paulo. Paulo, que foi um dos perseguidores da igreja, provavelmente ele viu o primeiro mártir da igreja, Estevão, ser apedrejado, sentado sobre o seu cavalo, mas estava lá. E depois daquela cena ele sai disposto com o seu exército, rumo a Damasco, para pegar mais cristãos, que é exatamente o que nós estamos vendo hoje acontecer na Coreia do Norte, na China, Nigéria, Sudão. Deem uma observada. Se nós achamos que essa realidade está muito longe de nós, estamos enganados, pois nós vemos algumas coisas assim acontecendo já, até mesmo em nosso país. Então observe esse personagem, um homem que perseguia, mas que no caminho de Damasco lhe dá uma forte luz, e ele ouve uma voz do céu, perguntando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E então ele cai do cavalo, ele fica cego por 3 dias, e provavelmente isso lhe trouxe consequências na saúde. Teve que mudar completamente a sua vida depois disso. Aquele homem poderoso, chefe de exército, que perseguia, que tinha que dava ordens, agora a sua vida muda. E foi perseguido e teve que fugir várias vezes. Agora ele era o fugitivo. Ele era um daqueles que ele perseguia. 3 vezes naufragou em viagens missionárias. Foi apedrejado. Foi açoitado 3 vezes por ser cristão. No final de sua vida, ele mesmo inclina a cabeça e deixam-lhe cortar a cabeça fora por causa de sua fé. Depois de tantas vezes preso, açoitado, apedrejado, chegou a sua hora. Então ele inclina sua cabeça e ela é separada do seu corpo por causa da fé. Você usaria a roupa de Paulo? Opa, temos 2 aí. Vai ali atrás. É de pensar: quem sou eu hoje no presépio de Jesus? Nós olhamos, fizemos festas, aplaudimos, esquecemos que até aquele momento, o nascimento, muitos profetas tiveram a sua vida tirada por causa de Jesus. Nós temos que pensar um pouco. Eu penso que dentro desse templo não deveria ter um banco vazio. Deveríamos estar brigando pelos lugares aqui dentro. Bancos confortáveis, ar-condicionado,
sistema de som, tudo à disposição. Basta esticar a mão. Mas reclamamos. Ainda nos achamos no direito de olhar para trás e cobrar muita gente. Ainda pensamos que Deus deveria fazer as coisas diferentes. Esses personagens e todos os outros fizeram parte dessa história. É compreensível quando alguém olha e diz: eu não quero vestir isso aqui. Eu não consigo. Eu não troco o meu luxo, o meu conforto, para me submeter à vontade de Deus. Desde o primeiro personagem, Davi, por todos os outros que passaram pela história e montaram aquele presépio, são frutos do nascimento de Jesus. Desde Isaías, Abraão, porque todos estavam na promessa, em um só objetivo, que era proclamar a vinda do Messias, anunciar o reino de Deus entre nós. Esses personagens tiveram que pegar a cruz e carregar, esquecer do eu, em prol da salvação de muita gente. Seu pai, sua mãe, seus avós trabalharam, lutaram, oraram, mas muitos desprezam todo o seu trabalho. A vida dada pelos personagens, pelas pessoas que Deus usou, para nós parece que não tem valor, que é só um momento em que lembramos, festejamos, mas depois esquecemos. Todos os cristãos hoje são frutos do nascimento de Jesus. Todos aqueles que são convencidos pelo Espírito Santo e recebem a fé neste menino, saem das trevas para a sua luz e são filhos de Deus, não por causa de nossa causa, mas por aquilo que o menino Jesus fez. A Escritura Sagrada diz: todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então eu quero dizer para vocês, eles escolheram vestir um personagem e dar a vida pela causa, assim como esses personagens estavam dispostos. Mas tem uma roupa que, de acordo com esse texto, de acordo com o texto, todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Fomos revestidos de Cristo. Então sejamos filhos de Cristo. Então sejamos filhos da luz. Mas não essa luz que está lá no Beira-Rio, que se gasta milhões, mas são luzes das trevas, aquilo lá, porque se gasta milhões, mas não tem um espaço para escrever Jesus. Onde estão nossas autoridades? Onde estão os cristãos de hoje? Me nego a tirar fotos onde é preparado um ambiente para o Natal, mas se esquece quem nasceu no Natal.
Jesus não tinha só lugar naquela hospedaria, em lugar nenhum. Ele hoje não tem lugar. Nem nos lugares onde há uma noite de luz. Mas se não tem Jesus, não é a verdadeira luz que lá está. E não deixem os olhos de vocês se encantar com isso, que isso é coisa do mundo. Então, como cristão, batizado em Cristo, você pode negar usar essa roupa também. Basta negar sua fé. Negue sua fé. E você tira essa roupa. E então você vai viver em paz por um tempo. O mundo vai te deixar em paz. Então pensa, minha vida está demonstrando que estou vestindo a roupa de Cristo? Estou disposto a abrir mão do luxo, dos meus prazeres, de pegar a minha cruz e seguir a Cristo? Estou disposto a ir contra as injustiças que estão sendo cometidas? Ou falar que é contra a injustiça, isso é política? Estou disposto a apoiar os pobres quando são injustiçados e ir contra os ricos que praticam a injustiça? Estou disposto a parar de apoiar o mal? Abrir os olhos? Tirar a venda que está me fazendo cego? Muitos o apoiam porque os favorece e fingem que Deus está apoiando todas as coisas que estão acontecendo. Deus não apoia a injustiça. Não culpem e não tornem Deus culpado das injustiças. Uma coisa é certa: Deus sabe quem está usando essa roupa. É exatamente o que nós cremos, que a igreja, a verdadeira igreja, Deus conhece os seus moradores. Nós não precisamos ter a preocupação de separar o joio do trigo, isso Deus fará. E o machado está colocado à raiz. Está na hora do povo brasileiro voltar de novo para Deus, vestir-se de fato de Cristo e parar de querer enganar Deus com seus pecados, suas manhas. O jeitinho brasileiro não funciona com Deus. Para aqueles que se vestem com a roupa do novo ser, da nova vida, esses têm a vida eterna. Podem confiar. Vocês não serão decepcionados. Quem veste a roupa de Cristo não será decepcionado. Esse passará a eternidade na presença do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quinta-feira iremos celebrar novamente o Natal. Não se preocupem com presentes. Não faça dívida para dar presente. Isso é ilusão. Isso é comércio. O verdadeiro presente, Deus está me dando e está dando para cada um de vocês, e Ele vem do céu. Façamos o povo, nossos filhos, nossos netos olhar para Deus, para o céu, porque de lá vem o único e verdadeiro presente para a humanidade, que é Jesus. O Messias nasceu. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Amém.